Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante, muito boa tarde. Os nossos cumprimentos, agradecer os mais de 30 anos de serviço à causa pública e certamente de entrega ao próximo, que é isso que está na alma de um bombeiro e, portanto, agradecer e reconhecer o trabalho que tem desenvolvido e o cumprimento da missão que tem feito em prol não só de Coimbra, mas em prol do país. Começar por aquilo que nos parece ser, ou que pode ser, a principal causa dos incêndios. Sem prejuízo das condições meteorológicas, que têm evoluído e têm também contribuído para que o flagelo seja cada vez maior, falo da questão do ordenamento do território, da questão da paisagem. Pergunto-lhe se o facto de, sobretudo no território de Coimbra e em grande parte do país, a propriedade privada estar organizada no minifúndio, de não ser rentável nem para a agricultura nem para a floresta, se é, em sua opinião, a principal causa, ou digamos assim, a causa primária, a causa inicial, para que efetivamente os incêndios continuem a acontecer e continuem a acontecer cada vez com mais severidade. Senhor Deputado João Antunes, muito obrigado pelas suas palavras. Considero que o ordenamento florestal não será a causa, mas sim um dos fatores determinantes para a propagação do incêndio. Associado às condições meteorológicas, são sem dúvida nenhuma os dois vetores principais para que um incêndio consiga, por vezes, atingir dimensões que se torna mais difícil o seu combate. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta quase que em jeito de provocação, porque muitas vezes diaboliza-se o eucalipto, e eu pergunto-lhe se, tendo em conta a sua experiência, se é preferível uma propriedade com uma plantação de eucalipto organizada, não é, e limpa, ou é preferível essa propriedade sem eucalipto, mas completamente abandonada e com combustível propício a ser mais facilmente servir de ignição em incêndios florestais? As áreas geridas são, sem dúvida nenhuma, um fator também determinante para o combate. Tem acontecido, tanto em 2017 como ainda agora no ano passado, em zonas em que havia gestão florestal, os incêndios quebravam aquilo que era a sua intensidade. Houve zonas mesmo onde os incêndios se acabaram por extinguir naqueles locais, sobretudo durante o período noturno. Claro que não podemos só olhar para a floresta organizada de eucalipto. Há muitas outras espécies que nós podemos ter também na floresta e organizá-la de forma a que tenhamos um território devidamente organizado. Sobretudo se privilegiarmos as espécies autóctones, que são aquela, por exemplo, o castanheiro, por exemplo, na região de Coimbra, o carvalho, são zonas florestais que muitas vezes são mais limitadoras da propagação do incêndio. Percebo, naturalmente, mas a verdade é que para nós termos essa propriedade com produção, essa produção tem que ser rentável para quem faz o investimento. Daí eu estar a colocar a ênfase no eucalipto. Todos nós sabemos que a produção do eucalipto será aquela que, num prazo razoável, será sempre mais rentável para o investidor. E daí eu insistir na pergunta novamente, é preferível ter produção de eucalipto, ter uma plantação de eucalipto, do que efetivamente ter um terreno abandonado, certo? De certo modo, sim, mas não podemos ter só uma monocultura, como também a minha opinião pessoal é que não devemos ter só uma monocultura, mas sem dúvida nenhuma que as zonas que são geridas de eucalipto são benéficas para o combate, zonas geridas. Muito obrigado, Sr. Comandante. Depois, relativamente àquilo que são as faixas de gestão de combustível, aquilo que é o modelo que neste momento está a ser implementado um pouco por todo o país de limpeza da floresta, das matas, as chamadas OIGPs, pergunto-lhe qual é que é a avaliação que faz destas iniciativas e se entende que as mesmas estão a evoluir positivamente e se ainda podem, naturalmente, ser melhoradas. São sempre uma mais-valia, sobretudo também quando são associadas a programas, por exemplo, de condomínio de aldeia segura, pessoas seguras, são sempre uma mais-valia para a segurança das pessoas, que é o nosso objetivo principal, e também para permitir ações de combate mais efetivas e mais eficazes, sobretudo junto dos aglomerados populacionais. Obrigado, Sr. Comandante. O objeto principal desta comissão são os chamados alegados negócios que decorrem da indústria do fogo, dos incêndios. E, obviamente, que todos nós concordamos que a atividade económica associada decorre, ainda há pouco o Sr. Comandante disse bem, um carro de bombeiros quando sai tem que abastecer, mete combustível, a partir daí está a fazer negócio.
e a própria comunicação social, porque a comunicação social, ao fazer a cobertura horas e horas de incêndios, naturalmente está a contribuir para ter audiências, e as audiências permitem-lhe aumentar também as receitas, designadamente as receitas de publicidade. Pergunto-lhe como é que interpreta ou como é que avalia a cobertura que os órgãos de comunicação social fazem aos incêndios no nosso país. Sem colocar qualquer obstáculo àquilo que é a informação pública, à divulgação, que deve existir necessariamente, penso que os órgãos de comunicação social devem ser mais ponderados no tipo de imagens que passam e no tipo também de divulgação que por vezes surge nos órgãos de comunicação social. Sem dúvida nenhuma, poderá ser coincidência, mas seria importante ver se há ou não correlação nestes dados. Mas a partir do momento em que há mais divulgação, mais passagem de imagens sobre incêndios rurais, se é ou não acompanhado pelo maior número de ocorrências. Também é importante, por vezes, quando se fazem essas reportagens, que haja um cuidado naquela informação que se vai passar. É importante passarmos informação relevante e que seja adequada à informação pública, porque muitas vezes passam imagens mais sensacionalistas, mais alarmistas, e isso por vezes também pode causar mais desconfiança, mais preocupação e insegurança junto do cidadão. Ou seja, deve existir um equilíbrio entre aquilo que é informação e aquilo que é sensacionalismo e aquilo que possa ser também um incentivo a eventuais pirómanos, não é? Que com aquelas imagens naturalmente podem ficar mais motivados em fazer asneira, certo? Sem dúvida nenhuma. Concordo precisamente com o que disse. Comandante, pergunto-lhe também, nos últimos anos têm sido feitas várias reformas no que respeita a esta matéria, designadamente com a questão da AGIF, que já aqui foi falada hoje. Pergunto-lhe também como é que avalia estas reformas que têm sido feitas nos últimos anos, o papel da AGIF também, e se efetivamente o que tem sido feito, designadamente desde 2017 para cá, tem contribuído para aquilo que é o modelo que nós temos de a gestão, de coordenação dos incêndios e de combate aos mesmos. Ora, é uma questão interessante, tem uma resposta para mim fácil. Do ponto de vista do combate, não teve grande impacto. Houve um grande conjunto de reuniões, muitas dessas reuniões inconsequentes, e a AGIF não conseguiu integrar as diferentes entidades como seria expectável. Eu sou de um território que é Oliveira do Hospital. Curiosamente, era a terra do antigo presidente da AGIF, o pai dele foi inclusive presidente do município de Oliveira do Hospital. Foi um território que foi fustigado em 2017 pelos incêndios. E, do ponto de vista da aplicação de políticas por parte da AGIF, não foram sentidas neste tipo de território, assim como nos outros de Coimbra, algo que pudesse impactar o combate aos incêndios. Muito obrigado, mas pedia-lhe também que avaliasse, para além da AGIF, aquilo que tem sido feito nesta matéria nos últimos anos. Ora, denota-se por parte das autarquias uma grande preocupação, desde 2017 para cá, com a limpeza, com a organização florestal. Porém, nem sempre os trabalhos conseguem desenvolver-se da melhor maneira, porque há falta de mão de obra e muitas vezes isso também é um problema, uma condicionante àquilo que é a progressão dos trabalhos. Por vezes também a identificação de proprietários e tudo isso acaba por ser um entrave, associado também, sem dúvida nenhuma, ao despovoamento dos locais mais recônditos. Muito bem, agora mesmo para terminar vou-lhe fazer uma pergunta para 5 milhões, que já aqui várias vezes foi feita nesta comissão, que é, em sua opinião, qual é que pode ser a causa de existirem tantos incêndios, tantas ignições durante a noite? É um tema que várias vezes é aqui trazido a esta comissão. Julgo que ninguém terá resposta para esta pergunta, mas coloco-a na mesma para que possa partilhar connosco também aquilo que é a sua visão. Muito obrigado. Se a ocorrência tiver origem durante a noite, é incendiarismo, sem dúvida nenhuma, que muitas vezes não temos uma energia de ativação para que o incêndio possa iniciar. Contudo, ela também pode decorrer de trabalhos que tenham sido feitos durante o dia, que muitas vezes tenham sido menos cuidados na sua extinção, a utilização de fogo, por exemplo, dos mais diversos modos. Por exemplo, ainda este ano tivemos um incêndio grande na zona do Alentejo que teve origem numa sardinhada. Isto pode acontecer e às vezes deflagrar durante a noite. Mas sem dúvida nenhuma que o incendiarismo será aquilo que mais nos preocupa.